gênio criador. Um mestre, um reinventor. O mentor de revoluções surpreendentes. A morte de Steve Jobs provoca uma onda planetária de homenagens e manifestações de pesar. Nossos repórteres contam a história do homem que levou as pessoas a ter um computador em casa no século XX. Que remodelou a relação entre a música e o público no século XXI. E que espalhou desejos de consumo por todos os cantos do mundo. Veja também. Um relatório da ONU mostra a redução dos homicídios em São Paulo. Mas os números do Brasil ainda são assustadores. A presidente Dilma visita a cidade natal do pai, na Bulgária. A greve dos bancários provoca transtornos para os mais idosos. Um poeta sueco é premiado com o Nobel de Literatura. E Mano Menezes escala jogadores que atuam no Brasil para o amistoso na Costa Rica. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Na história da humanidade existem personagens que se destacaram porque mudaram o mundo, seja pelo brilho das ideias, seja pela força das armas. O nome do americano Steve Jobs está na lista, porque num período de 35 anos, ele teve ideias que usou como armas e promoveu revoluções com elas. Desde ontem à noite, a morte desse gênio tem provocado reações de chefes de Estado, de empresários concorrentes e de milhões de pessoas, consumidores e admiradores. Em áudio, com gaita de fole na sede da empresa em Cupertino, Califórnia. Em vídeo, com velas virtuais em uma das lojas na China. Em palavras, com mensagens de pesar em todo o mundo. 3 diferentes formas de homenagear alguém que juntou som, imagem e texto numa coisa só. O presidente americano escreveu: tornando os computadores objetos pessoais e colocando a internet em nossos bolsos, Steve fez a revolução da informação, não só acessível, mas intuitiva e divertida. Por isso, o sentimento de perda. A morte de Steve Jobs virou o assunto mais comentado nas redes sociais. O diretor do Twitter, Dick Costolo, escreveu na página pessoal dele: raramente alguém vem não só para elevar o nível, mas para criar um padrão completamente novo. Milhões de mensagens de solidariedade também foram enviadas para a caixa de e-mail criada especialmente pela Apple no site da empresa. Tudo isso começou ontem à noite, com clientes indo às lojas no mundo inteiro para deixar uma flor, uma maçã, uma mensagem. As mexicanas turistas em Nova York saíram do hotel de madrugada para homenagear Jobs, ou aprender com um dos lemas da Apple. Como vi escrito ali, seguir pensando diferente. É isso que temos que fazer, disse a professora. Em outras palavras, Steve Jobs agia assim, conta o ex-sócio que ajudou na fundação da Apple. Ele estava sempre tentando ir para o próximo nível. Agora, nós nos preocupamos, porque perdemos quem trouxe para nós o nosso futuro, afirmou Steve Wozniak. Até o maior concorrente concorda com isso. Bill Gates, da Microsoft, escreveu: o mundo raramente vê alguém que teve profundo impacto como teve Steve Jobs. Seus efeitos serão sentidos por muitas gerações. E não importa a nacionalidade. A Austrália, onde falou a primeira-ministra Julia Gillard, sentiu a perda. Os asiáticos também. Na Europa, o primeiro-ministro britânico lamentou: o mundo perdeu um dos mais inventivos, criativos, gênios empresariais do nosso tempo, disse David Cameron. Difícil imaginar um empresário que possa sensibilizar, comover as pessoas, os clientes. Steve Jobs conseguiu fazer isso. Pelas suas criações, pelo jeito de vender os produtos, a maioria dos clientes sabia que por trás dessa porta existia uma pessoa. E ela se chamava Steve Jobs. Eu acho que ele era um artista, um incrível homem de negócios, sintetizou o cliente. O inventor do Facebook agradeceu, no próprio Facebook. Obrigado por ser um mentor e amigo. Obrigado por mostrar que o que você construiu pode mudar o mundo. Vou sentir saudade, escreveu Mark Zuckerberg. Saudade que os fãs da Apple transformaram em imagens. A maçã chorando, a maçã de luto. Saudade, sentimento que pôde ser visto também na silhueta de Steve Jobs no pedaço que falta da maçã.
Em pouco mais de 3 décadas, Steve Jobs criou a necessidade de levar para casa um eletrodoméstico chamado computador pessoal e reinventou a forma como as pessoas lidam com a música, com os telefones e com o próprio computador. Jobs trabalhava contra uma doença. Ele vivia travando uma batalha contra uma forma muito rara de câncer no pâncreas, que foi diagnosticada há 7 anos. Há pouco mais de 24 horas, foi vencido pela doença. O anúncio da morte ontem à noite veio assim, na tela de um computador, no site da empresa que ele fundou. Aos 56 anos, acabava a trajetória do empresário que revolucionou o relacionamento entre as pessoas e as máquinas. Steve Paul Jobs, filho de um imigrante sírio com uma estudante americana, foi entregue para adoção. Cresceu no Vale do Silício, na Califórnia, centro da indústria americana da informática, no auge do movimento hippie. Na oficina do pai adotivo, aprendeu a mexer com eletrônica, desmontava equipamentos e montava de novo para descobrir como funcionavam. Largou a universidade depois de apenas um semestre, foi para a Índia e experimentou drogas como o LSD. Na volta, havia aderido ao budismo e se tornado vegetariano. Reencontrou um amigo, Steve Wozniak, que também havia largado a universidade para desenvolver computadores menores e mais simples. Jobs gostou da ideia. Os dois enfrentaram a desconfiança de grandes fabricantes que achavam que ninguém ia querer ter um computador em casa. Aos 21 anos, fundava a Apple e começava a revolucionar a maneira como as pessoas lidavam com a informática. Em 1984, veio o passo seguinte. O Macintosh tinha uma interface gráfica controlada através do mouse. O usuário não precisava entender de programação para fazer o computador funcionar. Apesar do sucesso e das inovações, as finanças da Apple não iam bem. E Steve Jobs acabou demitido da empresa que havia criado. Mas seguiu em frente, comprou uma empresa de animação que transformou na Pixar, responsável por sucessos como Toy Story. Em 2006, vendeu a Pixar para a Disney por 7 bilhões de dólares. Outra companhia criada por ele produziu equipamentos tão inovadores que acabou atraindo a atenção da Apple, que comprou a Next e chamou Steve Jobs de volta 11 anos depois da demissão. A volta por cima da empresa e de Steve começou com o lançamento do iMac em 1998. Os computadores deixavam de ser apenas ferramentas. O design avançado e ao mesmo tempo simples tornava o iMac um objeto de desejo. Um estilo que Jobs procurou aplicar a todos os produtos e que tem origem num curso de caligrafia que fez depois de largar a universidade. Steve Jobs era um perfeccionista e impôs à Apple uma filosofia de atenção aos mínimos detalhes. Ganhou fama de chefe exigente por criticar com sinceridade as ideias que não o agradavam. O talento para vender bem os produtos transformava as apresentações em grandes eventos e fazia de Jobs um ícone e ídolo para jovens ligados em tecnologia, que acampavam e faziam filas para vê-lo falar, sempre vestindo blusa preta, jeans e tênis. Em 2001, transformou uma de suas paixões, a música, em outra revolução. Já existiam aparelhos portáteis para reproduzir música a partir de arquivos digitais. Mas com o iPod, ele trouxe um novo conceito, uma loja virtual, onde o usuário podia comprar e baixar músicas direto do computador. Isso transformou a indústria fonográfica e a relação entre os ouvintes e a música. Em 2004, recebeu o diagnóstico de um câncer no pâncreas, mas seguiu conduzindo as inovações da Apple. Quando resolveu se dedicar aos telefones celulares, os smartphones, aparelhos com acesso à internet, já existiam, mas Jobs inovou de novo. O telefone da Apple era muito mais fácil de usar, com os toques diretos na tela, e ainda trazia junto o tocador de música iPod. No ano passado, depois de um transplante de fígado e já bastante debilitado pela doença, Jobs voltou a surpreender o mundo. O homem que revolucionou o mercado mundial de música e a telefonia celular apresentou hoje um aparelho novo. Segundo Steve Jobs,
A engenhoca de 1,2 centímetro de espessura fica entre o telefone celular e o notebook. Além de navegar na internet e exibir sons e imagens, o aparelho chamado iPad também servirá para ler livros, revistas e jornais eletrônicos com uma tela de pouco menos de 10 polegadas e chegará ao mercado em abril. Outros fabricantes já desenvolviam os computadores do tipo tablet, mas Jobs transformou o iPad em um objeto de desejo instantâneo no mundo inteiro. O sucesso dos 3 aparelhos, 300 milhões de iPods vendidos, 128 milhões de iPhones e 29 milhões de iPads, ajudou a tornar a Apple a empresa mais valorizada do mundo. Em agosto passado, Steve Jobs divulgou uma carta anunciando o afastamento da Apple para cuidar da saúde. Na época, escreveu que quando não conseguisse mais cumprir as obrigações e expectativas como presidente da empresa, seria o primeiro a avisar. E foi assim que ele se despediu. Em 2005, um ano depois de saber que sofria de câncer no pâncreas, Steve Jobs fez um discurso histórico na Universidade de Stanford, na Califórnia. Ele foi o paraninfo numa festa de formatura. Jobs abriu o discurso comemorando o fato de nunca ter se formado na universidade. Diz que foi uma sorte, porque pôde se dedicar a matérias que considerava mais interessantes, como a caligrafia, que o ajudou a criar o primeiro computador Macintosh. O homem que simbolizava o sucesso e a criatividade defendeu a ideia de que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa e que essa forma de encarar a vida nunca o decepcionou e fez toda a diferença para ele. Contou que teve sorte por descobrir bem cedo o que queria fazer na vida. E ao lembrar que chegou a ser dispensado da Apple, perguntou: como é possível ser demitido da empresa que você criou? Em seguida, completou: foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Na parte final, Jobs falou sobre a morte. Contou como descobriu que estava com câncer e que a consciência de que morreria em breve o ajudou a tomar grandes decisões sem ser atrapalhado por sentimentos como orgulho ou medo. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Ninguém quer morrer. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. Jobs disse ainda que a morte é o agente da mudança da vida, limpando o velho para trazer o novo. Por último, lembrou de uma frase que leu na contracapa de uma espécie de almanaque da contracultura, publicado nos Estados Unidos no fim dos anos 60 e início dos 70. Era uma mensagem sobre a importância de se manter sempre aberto ao aprendizado, às experiências e com a humildade de reconhecer a própria ignorância. Jobs fechou o discurso com a frase: continuem com fome, continuem bobos. Stay hungry. Stay foolish. Thank you all very much. A seguir, a morte de Jobs coincide com o auge da guerra entre fabricantes de celulares inteligentes. A greve dos bancários causa transtornos para os mais idosos.